Muito boa tarde. Vamos dar início, muito boa tarde, bem-vindos a esta interessantíssima conferência no âmbito dos 20 anos da Expo 98 e subordinada ao tema espaço público. Eu estou aqui simplesmente como moderadora e como também tenho alguma intervenção no espaço público, mas aqui o meu papel é só de apresentar e ouvir este painel de ilustres intervenientes no espaço público. A Expo, interventoras ou criadoras de espaço público. Como sabem, a Expo, a Exposição Mundial 98, o tema foi os oceanos, um património para o futuro, e teve o propósito de comemorar os 500 anos dos descobrimentos portugueses. Podemos nos interrogar quais foram, já estamos no espaço público e por isso podemos interrogar quais os contributos deste evento para a cidade. Já aqui se disse que em muitas capitais nada restou após a exposição. Neste caso, e segundo a opinião de muitos, a Expo gerou a oportunidade da recuperação urbanística do limite oriental da cidade junto ao Rio Tejo. Gerou esta oportunidade, mas o grande legado, também segundo alguns, foi o espaço público. Da Expo 98 foi o espaço público. E tanto que foi, que é por isso que estamos aqui com estes especialistas. No espaço público e na Expo, pela primeira vez, houve um grande ênfase às áreas pedonais, às praças, às alamedas, aos jardins temáticos, à relação do espaço público com o Rio Tejo, e tudo isto sob o tema dos descobrimentos dos oceanos, portanto, os signos associados a estes e à nossa cultura literária e botânica. Assim, nós temos aqui dois autores com importantes intervenções na arte pública e nos jardins, a Fernanda Fragateiro e o João Gomes da Silva, e uma historiadora da arquitetura portuguesa. Eu passo a apresentar, dispenso apresentações, mas passo a ler o vastíssimo currículo. Peço desculpa porque é tão vasto que vou centrar-me nos pontos mais importantes. A professora Ana Tostões, que ao meu lado esquerdo, é doutorada, arquiteta, historiadora de arquitetura e presidente do Ocomomo Internacional, penso que disse bem, e editora desse mesmo jornal, com essa designação. Professora catedrática no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e coordenadora do programa de doutoramento em arquitetura. Foi professora convidada em universidades de referência, em Tóquio, na Suíça, na Barcelona, no Porto, enfim, muitas. É arquiteta pela Escola de Belas Artes de Lisboa e o seu mestrado, concluiu o mestrado e com a tese intitulada Os Verdes Anos na Arquitetura Portuguesa nos anos 50. É uma obra importante para compreendermos a arquitetura portuguesa dos anos 50. Em 97, doutorou-se no Instituto Superior Técnico com a tese Cultura e Tecnologia na Arquitetura Moderna Portuguesa. Portanto, o seu campo de pesquisa é a teoria e história da arquitetura e construção do século XX. Podemos dizer mais coisas sobre isto, mas atualmente também, que eu acho importantíssima, é investigadora e responsável pelo projeto Curar e Cuidar a Reabilitação, focado na reabilitação de estabelecimentos de saúde. Foi assessora, entre outros cargos, assessora do IPAR, científica do IPAR, para o inventário da arquitetura do movimento moderno e foi vice-presidente da Ordem dos Arquitetos e da secção. Muitos prémios, prémio Gulbenkian, da Academia Portuguesa de História,
para o livro de Arquitetura Moderna em Angola, Angola e Moçambique, a Ordem do Infante Dom Henrique, o Prémio Bial 2016. Destaco aqui também, porque foram importantes para nós a arquitetura portuguesa contemporânea, com fotografias de Fernando Guerra, e um livro que era uma bíblia para nós arquitetos paisagistas em a Lisboa de Queiro, de 1999, que nós líamos. Não está apresentada, mas é um resumo da sua atividade. Passo a apresentar a Ana a ler o seu currículo. A Fernanda Fragateiro nasceu em Montijo, em 62, estudou na Escola de Artes Decorativas António Arroio, frequentou o Arco, Centro de Arte e Comunicação, em 81 e 82, e o curso de Escultura na Escola Superior de Belas Artes. Não terminei. Diga. Que não terminei. Tá bem, não tem mal. Não tem. Mais tarde também no Arco interessa-se pela ilustração. Todos estes percursos vão refletir-se na sua obra. No Centro Português de Design frequenta o curso de pós-graduação em Design Urbano, participa desde cedo em numerosas exposições coletivas e individuais em Portugal e no estrangeiro, abarcando a sua obra a pintura, a escultura, a ilustração e a cerâmica. O reconhecimento do seu trabalho valeu diversos prémios. Um ponto primordial para si é que a obra interaja no espaço, na sociedade urbana em que se insere, procurando simultaneamente refletir sobre o lugar do autor nesse processo criativo. Na Expo 98, deu corpo a um projeto de arte urbana, concebendo um extenso revestimento mural de azulejos para o Jardim da Água. Também, acrescento eu, o Jardim das Ondas, em coautoria com o João Gomes da Silva. Um jardim que marcou as gerações seguintes, porque, na minha opinião, é uma obra de arte e é um jardim e o seu conjunto, e pela primeira vez um jardim foi entendido também como uma obra de arte em si. Na sua extensa obra, a Fernanda Fragateiro desenvolve um trabalho fortemente apoiado no interesse por práticas artísticas e arquitetónicas da vanguarda do século XX. Ao longo do seu percurso, sempre usou a escultura e a instalação como principal meio de expressão, trabalhando sobre o espaço nas suas variadas manifestações fenomenológicas. Expôs temos aqui uma lista, desde 2013, e tem muitas exposições em Coimbra, no MAT, 2017 em Coimbra, no MAT 2017 também, em Roma em 2017, em Évora em 17 e 15, na Gulbenkian, em Londres, Barcelona, Paris, enfim, Cambridge 2015, Santiago de Compostela, Fundação de Serralves em 2005 e na Culturgest em 2003. E a sua obra está representada em muitas coleções, em várias coleções públicas e privadas. Estreou uma exposição no dia 9 de maio, intitulada, muito recentemente, For Us, a Book is a Small Building. Está apresentada. Vou falar um pouco sobre o João Gomes da Silva, meu colega de profissão, licenciou-se em Arquitetura Paisagista pela Universidade de Évora em 87 e lecionou aí como assistente de 87 a 94. É professor convidado no Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa desde 2001. Convidado para dar palestras em várias outras universidades e participou em conferências e workshops no âmbito da arquitetura paisagista e da paisagem. Fundou em 97 a Global Landscape com Inês Norton
sim, criando um grupo em que a sua intervenção se centra na paisagem, no espaço. Portanto, ele tem dedicado a sua vida profissional, individualmente, à colaboração à produção crítica da paisagem. Recebeu muitos prémios, em 91 prémio Shingal, penso que é assim que se pronuncia, em Berlim, na Alemanha, com projetos para os espaços públicos do recinto da Expo, que é o que nos traz aqui. Recebe o prémio do Centro de Design Português em 99. Em 2004 é galardoado com o prémio Valmor, também em coautoria com o prémio Valmor, Municipal de Arquitetura, pela Câmara de Lisboa, para a Expo Projeto 98, em coautoria com o arquiteto Manuel Salgado. Em 2007, o seu projeto paisagístico das Salinas na Madeira também foi premiado. Em 2008, recebe o prémio do público na 5ª Bienal da Paisagem em Barcelona. Também obteve vários prémios em 2010, no segmento Ciclismo Belém Cais de Sodré, em coautoria com outro ateliê. Portanto, uma pessoa, um colega, um artista, um arquiteto paisagista, também largamente premiado e com obra feita. Assim estão apresentados, carecendo de apresentação, e vou, porque são são conhecidos de toda a gente, vou passar a palavra à professora Ana Tostões, que nos vai falar sobre a Expo. Eu vou fazer aqui uma diatriba, tirar aqui este. Espero que esteja. Não está. Ai, não. Há bocado experimentei, estava tudo ótimo. Agora já está. Muito bem. Muito boa tarde. Vou ser abandonada pelos meus amigos. Vou ficar sozinha. Não pode ser. Bom, acabámos por, enfim, nesta discussão, decidir que eu arrancava porque tinha pensado aqui, enfim, uma discussão um bocadinho mais global e que talvez introduza o trabalho da Fernanda e do João. Eu, enfim, como arquiteta, que é a minha primeira formação, historiadora já é uma segunda, concordo plenamente com o que a Elsa disse, que um das grandes valias da Expo é claramente o espaço público, e fomos, enfim, regalados em Lisboa com jardins maravilhosos, enfim, que fazem parte também desse espaço público. O que é que eu vos propunha, enfim, com uma discussão? Eu vou tentar seguir aqui, não gastar mais que 20 minutos, vamos ver se consigo fazer isto menos, mas pareceu-me importante apresentar a Expo, e eu estou a tapar aqui esta coisa, tenho que passar por aqui, enfim, de uma maneira que saliente a importância que esta exposição teve, não só para a cidade, mas para Portugal no mundo. E não estou a falar da arquitetura, mas é Portugal no mundo. É muito importante o facto de ter sido eleita a melhor exposição. É uma exposição, e eu tenho um maior orgulho, isto é uma apresentação que eu já fiz em Sevilha, portanto isto estávamos a comparar como nós tínhamos sido exitosos e bem-sucedidos, e Sevilha não tanto. Portanto, é uma exposição, como todos sabemos, é feita como evento temporário, mas passa e é concebida como processo de longa duração, portanto, fazer cidade. O tema e a imagem eram de si muito originais e muito nossos. Os oceanos e um património e o futuro. Portanto, digamos, keyword, património, futuro, oceanos.
E depois, em subcamada, a ideia da sustentabilidade e da ecologia, eu acho que é por isso que temos aqui o João Gomes da Silva, e também a pretensão, que eu acho que bem conseguida, de criar um novo ciclo na história das exposições. Não é? As exposições, tem que ver, as horas, como sabemos, começam em 1850 com uma ação bombástica do Reino Unido, que cria aquele Crystal Palace enorme, interminável, para, no fundo, mostrar a produção do Império Britânico. Mostrar o comércio possível. Não é? E por isso é muito interessante vermos que, em Lisboa, a exposição não tem a ver claramente com a de 1850 e com esses objetivos de um comércio imediato como primeiro resultado. Portanto, os objetivos são de facto, e agora que estamos, com alguma distância, 2 décadas, já é há algum tempo, uma criança de 20 anos, acho que podemos dizer isso com alguma, certeza, verdade, acho que sim. O projeto urbano, e eu começava por aí, a ideia de que, que eu defendo, que a Expo, como conceito e como conceito urbano, vai, continuar a tradição de modernidade de Lisboa, ao mesmo tempo que reconcilia definitivamente a cidade com o seu rio. Muito rapidamente, temos aqui um esquema, eu vou passar tudo muito rápido, mas acho que é importante falar no trabalho do Nuno Portas, que é, um primeiro pontapé de saída, isto para dizer que, de facto, a Expo é um enorme trabalho coletivo. Os grandes trabalhos do mundo são todas obras coletivas, as grandes catedrais são obras coletivas, não são obras de um, são obras de muita gente, que depois é trabalhada, por muita gente, mas designadamente pelo Luís Vassalo Rosa, que trabalha a área da exposição já a pensar no que pode ser a pós-Expo. Está ali o meu amigo Vítor, que eu espero que não me deixe mentir e que tudo o que eu dizer de mal, faz favor, interrompa. Bom, e vamos ver agora o que é Lisboa e como é que esta Lisboa, que era uma cidade, um lugar onde os homens, escolheram para habitar com vocação para ser uma cidade, é claramente uma cidade de vocação ribeirinha, que é cortada em meados do século XVIII, essa vocação ribeirinha, não é? Portanto, e a cidade vira-se para o hinterland. E vira-se para o hinterland, e eu diria que só em 98, ou seja, há 20 anos, é que retoma essa sua condição de cidade ribeirinha, e aí já coroada, digamos, com 2 pontes, que é importantíssimo, não é? Isto é um texto que eu acho muito divertido do Cervantes, não é? Albricias, senhores, que estamos a chegar à parada de Lisboa, que é a cidade mais fantástica. Não vou ler, porque senão isto é muito maçador, mas podem ver este livro, que é divertidíssimo. Portanto, para o Cervantes, nesta altura, Lisboa era a cidade do mundo, e por isso é que Lisboa foi aventada como a capital do que seria o Império luso-ibérico, ou hispânico, luso, por aí fora. E, portanto, uma cidade que se desenvolve ao longo do seu rio, portanto, se quisermos, de Chabregas a Belém, que tem um momento muito importante no que respeita não só o plano urbano, mas o espaço público. Não é? Pela primeira vez, o espaço público no plano pombalino é a chave do processo, não só pelo imediatismo do que pode ser uma praça de comércio ou um rocio, mas pelo modo como as ruas e até a arquitetura na sua disciplina, e a Fernanda sabe bem isso, que trabalhou no quarteirão do Banco de Portugal, não é? Portanto, esta disciplina repetida em que os arquitetos são de algum modo obrigados a fazer um projeto tipo repetido, significa que estamos ou estavam a criar um espaço público preciso, com um cenário preciso. E nessa medida é de facto muito importante. Isto é a inflexão que acontece com o plano de Ressano Garcia, portanto, a ocupação do hinterland e o abandono, se quisermos, da área ribeirinha, mas ao mesmo tempo, neste período, vamos assistir a um momento muito importante na cidade em que, de algum modo, os pequeninos espaços, os pequenos miradores, os pequenos jardins são tratados
Enfim, e temos que fazer uma homenagem à calçada à portuguesa, que data dessa época, não é? Estamos a falar do século XIX. E, portanto, esta cidade que se centra no seu centro histórico começa a expandir, estamos a ver a vermelho as expansões e os aterros que foram realizados. Aliás, a Expo é também uma zona de aterro, é uma coisa importante, não é, de falarmos. Este aqui é o mapa até 1948, o que está a vermelho, mais aterros, como veem, sobretudo na zona de Alcântara, portanto, todo o porto de Lisboa é aterrado nesta época, digamos, o que seria a discussão nesta cidade, passaram 10 minutos, já está quase. O que seria esta discussão nos anos 90, quando arranca esta ideia de fazer uma exposição internacional em Lisboa, não é? Eu creio que a primeira ideia é esta, de repensar a cidade, repondo a sua vocação ribeirinha, inverter o que era a zona oriental, porque era uma zona, como sabemos, industrial. Já tinha acontecido o mesmo com Belém, que também era uma zona industrial e foi reconvertida através de uma exposição, da exposição dos centenários em 1940. Estamos a falar de uma área de 350 hectares, é uma coisa larga, não é? E o recinto da Expo, verdadeiramente dita, vai ser o core do futuro parque, não é? Bom, e o resto já vamos ver. E, portanto, vamos querer repor esta cidade ribeirinha e transformar, desculpem, estas imagens são muito mais altas, do livro do meu querido amigo do Filipe Jorge, a primeira versão, não é? E que estamos a ver o que era a matinha, não é? Naquela altura, portanto, zonas de aterros, zonas com lixeira, já não sei quantos metros de lixo é que teriam os meus amigos mais ligados à ecologia saberão, não é? João, tu se calhar sabes essas coisas. E vamos ver que este conceito Expo vai-se organizar a partir de 6 grandes áreas, em que o core é a exposição e as outras 5 áreas são sobretudo habitação, como exceção. Aqui estamos a ver o core que foi, digamos este troço foi desenvolvido, foi ganho pelo Ateliê Risco Manel Salgado, mas, por exemplo, também falar da Zona 6, que tem também a intervenção de um outro paisagista da nossa escola de paisagistas. Eu acho que somos um país afortunado, temos bons paisagistas, até um prémio Schinkel, não é brincadeira. Bom, e a arquitetura de espaços públicos é, de algum modo, a linha mestra do core, do coração da Expo, portanto, aquela área que é desenvolvida pelo Ateliê Risco. Portanto, este é o esquema base desenhado pelo Manel Salgado. Portanto, pensar que há 2 portas, que há ligações pedonais e viárias, que há uma doca, não é? Que era a velha doca, enfim, não sei se era velha, mas pelo menos nos anos 30 era a doca dos hidroaviões, não é? Que de algum modo é isso que justifica o aeroporto estar no final daquela avenida, porque os hidroaviões eram muito mais importantes que os aviões, mas depois aquilo muda. E que vai ser o coração, não é? Ali que vai ser implantado o pavilhão de Portugal, e articulando através de um plano muito generoso de espaço público, se quisermos, as peças arquitetónicas que acabam por não ser tão importantes quanto este espaço que é dado e oferecido à cidade, não é? E que passa por mobiliário variado. Eu vou-me escusar, as imagens acho que falam por si, de falar, portanto, com a intervenção de muitos autores. Eu, por acaso, não sei quem é que fez estas palas, andei à procura, se alguém me puder ajudar, porque há aqui algumas autorias, outras não é? Esta imagem muito bonita, que foi usada para divulgar esta conferência, não é? Os vulcões de água, que são fabulosos, não é? Pensar uma cidade que é quente, mas que também é atlântica, organizar estas pontes que nos permitem andar sobre a água, é uma coisa maravilhosa, mas também andar, enfim, pendurados, portanto, este lado lúdico. Eu acho que há uma geração Expo, não é? As crianças que hoje têm 20 anos ou 22, são geração Expo, não é? Eu tenho um filho que é geração Expo.
e que adorava ir à OSPA todos os dias, se possível. Temos este maravilhoso jardim de água, mais uma vez esta dupla, global é o João e a Fernanda Fragateiro, não é? Tens que ver. Risco global. Só das intervenções artísticas. Então, mas pronto, mas olha, eu gostava muito de perceber. Não, porque tentei organizar isso. Também aqui no espaço público estamos a ver ali toda a área em frente à DOCA, que é uma área importantíssima, não é? Portanto, no fundo, nós aqui temos imensos espaços livres aos quais são dados sentidos, significações, nomes, referências, enfim, à história de Portugal. Este conjunto das bandeiras é muito curioso. Aqui está o Jardim das Ondas, não é? Não sei se estou a pôr bem o João e a Fernanda. Está bem, mas tu fizeste a relva, não? Tinha que ser feita, não é? Pronto, é um belo trabalho de equipe, mas esta ideia foi extraordinária. Isto era uma coisa de uma sensualidade, Fernanda, absolutamente fabulosa, não é? Uma coisa não só para as crianças, também para os outros. De facto, maravilhoso este jardim à beira d'água. Os Jardins Garcia da Horta, que, como diz o nome, querem dizer que há vegetação, se quisermos, que é trazida na rede da constelação do, eu vou dizer, Império Português, ou enfim, da nossa rede colonial, portanto, da América, África, por aí fora, não é? Espaços públicos, eu acho que este trabalho do Manel Garça Dias foi bem interessante, com o Calapés, creio eu, é o único testemunho do que era aquela área industrial, não é? Eu estou um bocadinho a falar para quem conhece a Expo, mas os jovens não sabem tanto como nós, não é? Se calhar não viveram tanto a Expo. Estas estruturas efêmeras que são transformadas, não é? Esta é a zona agora muito vivida, não é? Com os restaurantes bem interessantes. A FIL, não é? Que é trazida, em termos de programa de Belém, a FIL do Queiro, enfim, é reconvertida para outros efeitos, mas é feita uma nova FIL, que é do Barreiros Ferreira, do Tetráquis, na Expo, portanto, com outra escala, não é? E o que é esta Expo hoje, estou mesmo a terminar e a cumprir o meu tempo, hein? Está nada mal, mesmo 15 minutos. O que é esta Expo hoje? É um pouco, enfim, sinónimo desta vida boa, à beira do rio, onde as pessoas se passeiam. É um centro público, não é? Reforçado com uma série de equipamentos, desde o tribunal à escola, já não sei o nome da escola, mas, portanto, há equipamentos que são equipamentos âncora, digamos, do cotidiano ou da dimensão mesmo metropolitana da cidade, não é? É muito interessante, eu acho esta ideia, e faço a pergunta, não é? Uma cidade estruturada publicamente, mas que é construída especulativamente, no sentido em que vamos buscar dinheiro aos privados para a construir e permitir-lhes que tenham lucro, não é? Isso é, por exemplo, a grande diferença com as Expos não bem-sucedidas no sentido da transformação da cidade, não é? Isto era uma discussão que eu levava para os sevilhanos, não é? A história do custo zero, foi muito discutido. E, enfim, não... Eu sei que isto é um clichê, mas acho irresistível. Falta aí uma tenda debaixo do pau. Está lá a tenda agora? Não está, não. Não, mas acho muito, muito interessante o facto como esta pala, não é? Acabou por sintetizar o pavilhão de Portugal. O pavilhão de Portugal podia ter passado à história, mas a pala
onde há as tendas, mas também se fazem as fotografias dos casamentos, Fernanda, não é? É um momento alto e simbólico deste lugar pleno de símbolos, onde o espaço público é absolutamente fundamental, não é? Eu gostava, se tivesse tido tempo, de fazer um exercício que era pegar na planta da Expo e tirar-lhe o espaço público. Era impossível. Era de facto impossível. E creio, enfim, das exposições que eu conheço, que foi de facto uma grande novidade, pelo menos as exposições mais tradicionais dos anos 50, sei lá, de Bruxelas. As exposições foram sempre pensadas como pavilhões, não é? É um terreiro com objetos, não é? Uma espécie de folias ou coisas assim. Esta exposição foi o contrário, não é? Ela resulta do pensar como é que o espaço, que é o espaço público, é o espaço livre, que é usado pelo público, um espaço de liberdade. E que é ele que articula todos estes acontecimentos dos pavilhões transformados. Muito obrigada. E que se manteve. Muito obrigada. Estou muito feliz por conseguir fazer em 16 minutos. E espero que tenha sido útil agora para continuar a discussão. E vamos então voltar aos vulcões. Vocês vão apresentar algumas imagens, amigos? Não? Então, pronto, eu fico ao lado. Não vos abandono. Não preciso mais. Portanto, é um orgulho. Temos Lisboetas e temos a Expo. Boa tarde. O João. Sou eu? Vamos dar a ouvir o João. Vamos dizer assim. Então, boa tarde a todos. Portanto, venho fazer um testemunho naquilo em que foi uma parte da minha vida envolvida com este projeto, este grande projeto. Quantos anos? De 94 até hoje. Não, 94 a 98 e depois tem havido sempre dores de cabeça. Portanto, o que era este lugar? Portanto, acho que é importante nós falarmos da Expo, o lugar da Expo 98, que hoje se chama o Parque das Nações, é uma freguesia de Lisboa, roubou um bocadinho a Louros. Portanto, Lisboa avançou um bocadinho não só para dentro do Rio, como também para o concelho limítrofe. E, na verdade, o que era esta área? Era uma área industrial, vimos uma imagem bastante aérea, bastante clara sobre isso. Era uma das áreas industriais previstas no Plano Diretor de Lisboa antes da Expo, não sei exatamente qual era o ano desse. Não, acho que era já posterior. Já. Não, é o 38. 38. Tinha aqui um plano e cortei, foi nos slides que eu cortei. Pronto. E era, portanto, uma zona central industrial, desse ponto de vista era uma zona central, era um lugar importantíssimo, do ponto de vista da instalação industrial, do aparato industrial da região de Lisboa, era na margem norte, era talvez a zona mais significativa. Já em bastante decadência, quando em 92 ou 93 começa a falar da Expo, quando se começa a discutir aonde se fará a Expo, não é? Falou-se em Algés, falou-se assim em vários sítios, houve uma discussão, recordo-me, participei nessa discussão, muito lateralmente, mas na verdade esse lugar em parte abandonado, em parte já em falência, em parte contaminado, portanto ameaçado, perigoso também. Esse lugar que tinha essas características, esses cipitos, acabou por ser o lugar escolhido. Por diversas razões, não interessa aqui discutir. Esse lugar, sempre visto e com certo receio por ser um lugar cêntrico, não é? É um lugar bastante cêntrico em relação à cidade, pelo menos do ponto de vista dos lisboetas, que tendem a sentir-se no centro do mundo. Na verdade, passou a ser um lugar central. E um dos aspectos, olhando para trás, que eu penso que é mais interessante é perceber que Lisboa, enfim, toda a gente sabe, teve vários centros ao longo da sua história, foram deslizando, houve a transgressão das colinas para o Planalto Central, foram-se formando vários centros, Alvalade, por aí fora.
Olivais, a certa altura, torna-se uma zona relativamente central em relação a um certo desidério de expandir a área habitável, e a Expo acaba por se tornar talvez um último centro, não acabou a história, mas é um dos últimos, é o último centro que Lisboa desenvolve, e essa excentricidade que se torna centralidade é muito interessante de vários pontos de vista. Por um lado, porque aqui se localizam, não sei se simbolicamente, mas localizam algumas das principais infraestruturas da cidade. Quer dizer, a Estação Central de Lisboa, que é a Estação do Oriente, queiram chamar GAR ou a Piadeiro, é de facto uma estação central e tenderá futuramente ainda a ser mais, porque forma um enorme hub, um enorme nó de articulação com uma série de infraestruturas, porque aqui se chega à ponte, a segunda ponte de Lisboa, e porque deste centro nos relacionamos com todas as cidades, ou a mesma cidade que continua a partir de Lisboa, nos relacionamos com todas as cidades e com as centenas ou os milhões de pessoas que vivem em torno deste estuário a que nós chamamos a grande cidade de Lisboa, ou a área metropolitana de Lisboa. Portanto, esta excentricidade, há 20 anos atrás, esta digamos, periferia, como se costumava muito dizer na gíria arquitetónica e urbanística e paisagística, esta periferia torna-se de facto um lugar central. E essa é talvez uma das consequências mais interessantes, é como é que em 20 anos se estabelece um lugar central com esta intensidade. De facto, há funções centrais que estão ali instaladas. O grande parque, perdão-me, Cristina, o grande parque que se fez em Lisboa no século XX foi de facto o parque como é que se chama? O parque do Tejo e Trancão. É de facto o primeiro projeto, o grande projeto de um parque urbano pensado, enfim, em termos mais contemporâneos, mais na ideologia presente nos anos 90, que é de criar um parque que é também, digamos, é desenhado como espaço público, mas é também um fator de integração de uma série de infraestruturas fundamentais à cidade. Por exemplo, a estação de tratamento de águas residuais faz parte do parque, foi desenhada a posteriori como integrada no parque. O grande aterro sanitário faz parte do desenho do parque, numa parte que nunca foi realizada, não sei se será um dia, mas faz parte desse desenho, é incluída, é conceptualmente parte desse parque. Portanto, temos rins, temos fígado, temos uma série de órgãos fundamentais para a cidade que fazem parte de um parque. Isto é, de facto, uma ideia, digamos, contemporânea, sobretudo nos anos 90, quando noutros sítios do mundo, nos Estados Unidos, estou-me a lembrar de pelo menos 2 casos, se projetam e se concebem parques que são, na verdade, lugares públicos com uma enorme vocação de atração de grandes públicos e, em simultâneo, capazes de absorver essas funções que normalmente são relegadas para a periferia, como justamente estavam relegadas, e que agora passam a fazer parte de uma ideia de parque. Portanto, há de facto uma série de características que foram desenvolvidas e instaladas e que eu penso que após a inauguração da Expo e a vivência do período Expo continuaram a fazer parte de um dos lugares centrais da cidade, portanto continuaram a fazer cidade e a ser responsáveis por essa força centrípeta, digamos. Há um conjunto de espaços nos quais eu acho que temos que incluir os espaços públicos gerados e construídos no período da Expo, que deram consistência a um projeto urbano que em 20 anos instala um lugar central onde neste momento habitam não sei quantas centenas de milhares de pessoas, mas trabalham outras tantas e percorrem outras tantas. Portanto, penso que 20 anos no tempo de uma cidade é um tempo curtíssimo. No entanto,
quer dizer, apraz-me muito como arquiteto paisagista ver que uma cidade é capaz, quando põe nisso empenho e vontade, e esforço, e dinheiro, e política, é capaz de regenerar uma área tão extensa e tão profundamente, diria, estragada, damage, como estava no início dos anos 90, como uma cidade é capaz, quando põe esforço, de transformar essa zona num lugar onde, independentemente de todas as críticas que possamos agora fazer sobre os resultados, vive uma parte significativa da população de Lisboa, que não é mais uma população que se fecha nas suas colinas e no seu planalto das avenidas novas, mas neste momento vive de uma forma contínua e articulada com toda a região. Portanto, Lisboa não é mais uma cidade, é uma cidade dentro de uma região, e este lugar é um lugar central. Eu diria que é um dos lugares centrais da área metropolitana de Lisboa. O processo. Eu acompanhei o processo muito desde o início, de uma forma um bocado lateral, um bocado talvez silenciosa, não muito visível, mas acompanhei e, portanto, pude pensar sobre isso e pude, enfim, colaborar e contribuir para o desenvolvimento de uma parte desta área. A estratégia urbanística, inicialmente, enfim, existiu uma enorme massa crítica, devo dizer, relativamente ao desenvolvimento da Expo neste lugar. E essa massa crítica foi feita de pessoas muitíssimo competentes, todos nós, enfim, a professora Cristina Tostões já referiu, penso, algumas das pessoas, o professor Nuno Portas, o arquiteto Manuel Salgado, e muitas outras pessoas engenheiros, enfim, que participaram deste projeto, nas suas fases de planeamento e nas suas fases de projeto e nas suas fases de obra e nas suas fases de transformação posterior. Eu diria que foi um dos poucos projetos em que eu participei, em que houve tão grande massa crítica, em que se conseguiu produzir tão grande transformação e, com os erros que se possam sempre apontar, se produziu qualquer coisa de bastante consistente. Devo dizer que projetar para um momento Expo e projetar para um momento pós-Expo, e isso foi feito sucessivamente, antes da Expo se inaugurar já estavam a fazer os planos pós-Expo, não os projetos, mas os planos, portanto já havia uma ideia muito clara do que é que se iria fazer em seguida, a não ser que acontecesse um cataclismo. Na verdade, o criar essa visão, muito a partir da experiência de Sevilha. Sevilha foram nossos consultores, aprendemos muito com os problemas que Sevilha teve e procurou-se não correr os mesmos riscos e não cometer os mesmos erros. Do ponto de vista do processo em si, portanto, enfim, é conhecida a história, foram feitos planos de pormenor para a área do recinto, para as áreas envolventes ao recinto e um para o parque. Esses planos tinham versões Expo e versões pós-Expo, portanto, digamos que o pensamento estava articulado, o que permitiu que, após a Expo, se procedesse a uma reconversão, não diria imediata, mas quase, de todas as áreas circundantes em áreas de desenvolvimento urbano, portanto, desenvolvimento, às vezes imobiliário, outras vezes de equipamento, enfim. Relativamente ao processo da construção da coisa em si, se calhar ficaram espantados se lhes disser que dos primeiros elementos de obra que surgiram no terreno, para além dos terraplenos e dos saneamentos dos solos, um dos primeiros elementos que surgiu em obra foram as plantações. E isso porque houve uma coordenação espantosa. Não voltei a fazer nenhuma obra tão bem coordenada como essa, mas na verdade, enfim,
foi dos primeiros projetos que se fizeram com o auxílio do CAD e de uma forma generalizada, não de uma forma pontual, mas de uma forma generalizada, e, portanto, foi possível coordenar os vários projetos de especialidades, de arquitetura, de arquitetura paisagista, por aí fora, e foi possível sobrepor no terreno, muitas vezes pela ordem tradicionalmente inversa, começar a plantar muito cedo e, portanto, conseguir instalar primeiro árvores e depois no mesmo espaço, mais tarde é que vieram infraestruturas, depois é que, quer dizer, de acordo com determinadas lógicas de organização dos trabalhos, foi possível começar a plantar muito cedo. O que, para um evento deste tipo, e sobretudo para fazer um bocado de cidade de uso, enfim, de uso massivo e temporário, como é uma Expo, significa que quanto antes começarmos a plantar, melhor, não é? Porque as árvores se enraizam, começam a crescer, porque se encontram árvores em quantidade, porque os preços não estão especulados, houve um controle muitíssimo inteligente desse ponto de vista. Foram feitos contratos de programa com viveiristas portugueses. Evidentemente nós não estávamos preparados, a nossa indústria não tinha essa capacidade de produção e de fornecimento, e portanto houve aí também uma incorporação na indústria, pode-se dizer, da produção de vegetação para estes efeitos. Houve aí um enorme incremento, não só na qualidade de produção, como nos próprios métodos e processos de produção, na interação com outros viveiros da Europa. Talvez não saibam, mas as plantas foram talvez, como material de construção, foram talvez dos primeiros a girar, enfim, a ter uma globalização enfim, na aquisição e no transporte. As plantas foram, de facto, materiais capazes de, muito antes de se começarem massivamente a importar materiais, foram talvez os primeiros materiais utilizados na construção do espaço público que começaram a circular muito facilmente. Portanto, houve um efeito, houve um impacto muito grande no modo de fazer espaço público, nomeadamente nas indústrias que o servem. No caso da vegetação, isso foi exemplo. Estabeleceram-se parâmetros de qualidade, standards, não houve, e continua a não haver standards de qualidade relativamente ao material vegetal. No entanto, passaram-se a fazer trabalhos enfim, que envolvem, de espaço público, que envolvem uso de vegetação mais cuidado, de uma forma completamente diferente. Portanto, isso eu acho que foi outra mudança e outra alteração que foi decorrente deste fenómeno. Quanto ao espaço público em si, eu penso que nós temos uma tradição longa de fazer cidade a partir do pensar o espaço público. Quer dizer, já referimos o terremoto, evidentemente que a cidade foi planeada muito a partir da lógica da definição de uma estrutura urbana baseada num espaço público. É um princípio que penso que é claro, e todos sabemos isso. E a arquitetura desenvolveu-se livremente a partir de um conjunto de regras urbanísticas, mas sobretudo uma planta que fixou e que plasmou a medida da cidade, as medidas da cidade, o que é privado, o que é público, como é que isto se articula. Portanto, nós temos essa tradição, mas eu diria que o espaço público é central na vida lisboeta, talvez de períodos anteriores a esse. O espaço público da Expo teve, do ponto de vista conceptual, um trabalho muito cuidado, intenso, dirigido pelo arquiteto Manuel Salgado, que confiou em mim e, portanto, pude colaborar com ele nesse aspecto. Ele teve a generosidade de me considerar coautor desse trabalho de espaço público, quando se deu o Valmor. Para dizer que foi visto numa perspectiva, a meu ver, muito interessante. Eu comecei a trabalhar numa expansão de cidade também, na cidade de Évora, muitos anos atrás. Trabalhei 7 anos nessa obra, que foi planeada e projetada e construída, e, portanto, fazer cidade é qualquer coisa que me é agradável e que me interessa muito. Na verdade, um dos aspectos
que me parece mais interessantes e fascinantes no processo da Expo foi ele ser pensado não a partir de uma espécie de lógica sequencial que vem do urbanismo depois para a arquitetura paisagista, depois para as infraestruturas, ou às vezes ao contrário. Não, houve um pensamento muito integral, houve conceitos evidentemente urbanísticos, vimos um esquiço que explicava isso muito bem, como conceito geral, mas depois a própria forma de pensar o espaço público nos seus espaços componentes, sejam as alamedas, a central e a ribeirinha, sejam os outros eixos perpendiculares que ligavam, enfim, e que estabeleciam uma determinada ordem, sejam os espaços mais singulares, como os trabalhos que a Fernanda Fragateiro ofereceu à cidade, ofereceu no sentido de criação, que são os Jardins da Água, e outros em que nós participamos também, como os Jardins Garcia de Horta, que tem também um forte trabalho nessa altura do ISA e dos consultores que a professora Cristina Castelo Branco trouxe para trabalhar nesse projeto que foi o projeto dos Jardins Garcia de Horta, ao qual nós demos expressão arquitetónica e paisagística. Portanto, há um conjunto de espaços mais singulares que, articulados com todo o sistema de alamedas, de ruas, que depois surgem de uma regra geométrica, de uma regra construtiva que produz, enfim, as malhas, o dimensionamento desse próprio espaço público, mas que integra, à partida, a infraestrutura como condição fundamental do desenho desse espaço público. Portanto, há uma visão integrada na criação desse espaço público que, do ponto de vista técnico, permite conceber aquilo que hoje ainda funciona num modo bastante, digamos, consistente como um dos principais espaços públicos da cidade, porque, na verdade, toda a zona do recinto da Expo, correspondente ao recinto da Expo, é, na verdade, uma grande zona praticamente pedonal e, portanto, com uma grande atratividade do ponto de vista enfim, das pessoas nos seus momentos de lazer, se quisermos. Enfim, não sei se já estou pronto, gostava de concluir dizendo que, passados 20 anos, enfim, várias coisas se passaram por ali, por cá, nomeadamente esta grande crise que nos afetou a todos e que evidentemente afetou a cidade, e o espaço público é talvez um dos aspectos que primeiro se ressente, não é? Porque os jardins começam a ser abandonados, há menos manutenção, os pavimentos começam a sofrer a degradação normal, mas não há, digamos, disponibilidade para os tratar, e digamos que houve, de facto, sobretudo durante a crise, um problema relativamente grave de conservação do espaço. No entanto, ele, acho que com uma certa resiliência, no modo como foi realizado e feito, pôde ser reabilitado nos últimos 3, 4 anos, tem vindo a sofrer trabalhos de reabilitação, e eu diria que recuperou a parte da sua qualidade, enfim, construtiva e da sua qualidade, enfim, como um espaço de utilização pública. Nós, durante algum tempo, ainda apoiámos a Junta de Freguesia, porque, entretanto, enfim, do ponto de vista da gestão, há uma passagem do Parque da Sociedade Parque Expo, não é? A gestão é passada para a Câmara, da Câmara Central é passada para a Junta de Freguesia, portanto há aqui um processo de transição, enfim, de entidades diferentes, com meios diferentes e com cultura de trabalho diferente e com capacidade técnica diferente. E eu diria que, independentemente dessas mudanças, o espaço público foi capaz de resistir. Tem patologias, sei lá, os pavimentos provavelmente precisam de ser revistos, já passaram 20 e tal anos, há problemas em algumas zonas, sobretudo porque as raízes das árvores, por exemplo, começaram a manifestar-se, e, portanto, aquilo que é feito num dado momento para visitas
para uma visita de centenas de milhares de pessoas, passados, num período de tempo muito curto, passado algum tempo, as árvores crescem bastante e, portanto, é preciso ter uma adaptação que, enfim, que terá que acontecer mais tarde ou mais cedo. Corresponde também a um momento em que a calçada, que é um material tradicional de Lisboa desde, bem, eu diria desde sempre, mas mais a partir do século XIX, quando se começa a produzir como ideia de chão público, e a generalizar com uma qualidade que toda a gente reconhece, não somos só nós. Ali a calçada não foi extensivamente utilizada, enfim, por várias razões, também porque o arquiteto Manuel Salgado acreditava que era importante começar a pensar em alternativas e, por outro lado, havia uma razão também bastante prática, que era a de que era difícil fazer estes milhares de metros quadrados de calçada em tempos relativamente curtos, apesar de haver um planeamento bom, mas sabemos que depois acaba por haver, enfim, para os acabamentos, acaba por haver sempre menos tempo, e, portanto, foi preciso, digamos, balançar, criar um equilíbrio entre várias formas de revestimento do chão, e o chão é fundamental no espaço público. E, portanto, usou-se de uma forma bastante extensiva o betão como material de chão, usando até materiais que vinham de pedreiras, não é? Inertes que vinham de pedreiras, usou-se o inerte de mármore branco, é com isso que se fez aquele chão, misturado com calçada, enfim. Houve bastante reuso das calçadas, foi um dos pontos que foi uma ideia que se defendeu desde o início. Reutilizámos praticamente toda a calçada que estava em boas condições no sítio, no lugar da zona industrial da Expo, e havia áreas bastante extensas, portanto houve um reuso de materiais. Houve um reuso de materiais das pedreiras, o mármore branco de Estremoz, britado, acabou por servir para fazer aquele betão que hoje faz o chão, ainda hoje faz o chão da Expo, e, enfim, penso que há muito mais coisas para dizer, mas poderemos, se calhar, depois voltar a isso. Obrigado. Estão aqui. Então, vamos ouvir a Fernanda Fragateiro. Eu tenho imagens. Vai-me lá isso funciona com a legenda. É o PDF. Onde é que está o PDF? Esse. Deixa-me só pôr aqui. Não se vê tudo. Porquê? Não sei. Não pode ser o PowerPoint. Coisa da configuração não está lá. Queres comentar o PowerPoint? Funciona melhor. Bem, eu tenho mesmo que ter imagens, porque voz não tenho mesmo. Portanto, espero que as imagens... Ah, já está. Onde é que é? Aqui. Eu vou tentar. Não sei bem como falar, porque estou completamente afónica. Conseguem ouvir? Então, a minha aventura na Expo começou com um convite do arquiteto Manuel Salgado para eu fazer o revestimento de um muro que acho que consegue-se ver aqui na imagem, cá em baixo, é um pequeno muro que funciona como uma porta de entrada para este pavilhão temático a que se deu o nome de Jardins da Água, que é um pavilhão temático a céu aberto. E pronto, e o convite era um convite relativamente banal, embora simpático, que é arquiteto convida artista para resolver um problema que tem um muro em betão e que quer, de certo modo, torná-lo mais belo. E, por curiosidade, eu quis ver o projeto todo dos Jardins da Água, até para perceber o que é que poderia ser esse tal painel
do muro, e à medida que o Manel, ou a equipa do Manel, me ia mostrando o projeto, eu ia fazendo grandes críticas. E, sobretudo, tinham a ver com a forma como o espaço era desenhado, que era muito contido, e eu achava que o público estava a ser muito dirigido, que era preciso um espaço de mais liberdade, em oposição aos pavilhões temáticos que eram muito cerrados e as pessoas tinham que se movimentar dentro dos pavilhões de formas muito dirigidas. E que este aqui, sendo um pavilhão a céu aberto, poderia ser mais flexível. E também critiquei de alguma maneira a temática dos jardins, que estavam muito ancoradas nas figuras heroicas masculinas dos descobrimentos, e havia sempre um nome, sempre o Vasco da Gama, até o Ulisses estava mencionado no jardim, e aliás que é uma coisa que passa por toda a temática da Expo, não é? Um lado da elevação dos heróis masculinos. E, portanto, eu fui fazendo críticas assim um bocado inocentes ao projeto, e o Manuel Salgado, também por ser uma pessoa muito curiosa, e eu acho que por estar sobrecarregado de trabalho, portanto, qualquer ideia de fora, que viesse de fora da equipe e que resolvesse problemas, era bem-vinda. E então ele foi-me dizendo, à medida que eu ia fazendo as minhas críticas, ele dizia, então, mas como é que tu farias? Então faz. Pronto. E daí nasceram 5 intervenções ao longo deste espaço do Jardim das Ondas. Portanto, primeiro um muro, depois uns bancos, que os projetistas propunham eram uns pequenos bancos espalhados pelo jardim, e que eu disse, mas porquê que não se faz um banco muito longo, onde em vez de sentarem 2 pessoas, porque ninguém vai para a Expo exatamente para estar a namorar, mas para partilhar o espaço, e vão famílias inteiras, e vão grupos de amigos, e vão escolas. E, portanto, propus o desenho, a integração de 2 grandes bancos, até colocados de uma forma mais na diagonal, não é? Para cortar aquela visão muito ortogonal de todo o espaço público. E depois propus um desenho para um chão em calçada portuguesa, em cujo desenho, em vez de ser mais uma vez uma homenagem aos heróis do costume, que eu queria homenagear a Penélope e o trabalho das mulheres, não é? Portanto, vemos ali uma imagem de um tricô, não é? Que só temos essa percepção quando vemos o projeto bem do alto, não é? E depois ainda há mais, portanto, temos 1, 2, 3. Depois há uns muros ali junto a um lago, já mais no fim da imagem. Portanto, 2 muros que ladeiam um lago, e que eu proponho um projeto de azulejo, de painel de azulejo, cuja temática são as algas do rio, e que eu já não sei como vou fazer uma pesquisa ao Museu de História Natural, da Rua da Escola Politécnica, e consigo ter acesso às... Não acho que se chamam herbários, porque as algas, se calhar, têm outro nome. Algários? Não sei. Onde estavam recolhidas espécies de algas que foram recolhidas no século XIX por um biólogo suíço que trabalhou para o rei português e que recolheu espécies não só na costa portuguesa, mas também em Angola, Moçambique, e que tinha uma história muito curiosa, porque essas algas depois foram levadas pelo biólogo, quando ele regressou à Inglaterra, e se calhar pensando que em Portugal ninguém ia cuidar daquilo, pegou nas algas e levou com ele, e as algas ficaram no Museu de História Natural de Londres. E nos anos 50 o governo português interpôs uma ação dizendo que as algas eram nossas, porque tinham sido pagas com o nosso dinheiro, e então houve um acordo e os ingleses deram-nos metade das algas, até porque havia em muitos casos mais do que um exemplar. Então esse painel que eu faço o revestimento, faço com essas algas. Agora se calhar vou passar aqui. O cordão. Sim. Depois, eu acho que até são mais os arquitetos que se inspiram naquela linha, não é? Aquela linha que pertence àquele tecido, que eles pegam naquela ideia e depois fazem um passadiço
que cobre o tal lago Ulisses, que não é exatamente a minha autoria, mas que é inspirado no meu desenho. Eu acho que muitas vezes se confundem aqui, às vezes, autorias, porque isto foi um trabalho muito de equipa, não é? E às vezes já não sabemos exatamente quem é que estava a fazer o quê. Tenho aqui uma imagem terrível, porque eu tive que desencantar slides antigos, porque não tinha este material digitalizado, do muro, do tal muro que dá origem até a este projeto, e que também é muito interessante, porque o muro tem este desenho, porque eu descubro que existe um material, eu acho que eram uns restos de pastilha de vidro, penso que da Covina. Eu perdi já toda a informação sobre estes projetos, acho que deitei tudo fora. E então, eu acho que sim, que eram uns restos de uma fábrica que produzia pastilha de vidro, não sei se alguém se lembra disso, ou se... E havia uns restos que um senhor tinha comprado e tinha num armazém em Alenquer, então eu vou... Sim, eu achei muito bonita essa pastilha, o facto também de serem restos, não é? De ser uma coisa que, de certo modo, tinha ido para o lixo e que ia ser triturada e usada nas massas, nos cimentos para revestimento de paredes. E eu pedi para ficar com esse material, mas cuja quantidade era limitada, não é? E, portanto, as cores que existem neste painel estão muito condicionadas pela... E o próprio desenho está condicionado pela quantidade de material que eu consegui obter. E o desenho é basicamente a ideia de uma cortina, não é? Porque todo este espaço também era muito cénico, não é? Estes jardins da água era um espaço muito, muito cénico. E isto é uma espécie de cortina que nos deixa entrar nesse teatro. Aqui são os bancos que já vos falei. Todo o meu projeto foi também muito inspirado na obra de uma mulher, de uma escritora, da Virginia Woolf, e de um livro específico que é As Ondas, que eu acho que tinha muito a ver com o projeto. Estes são os tais bancos longos, e ao lado há uma escultura que eu me esqueci de mencionar, de uma girafa a ver-se ao espelho. Eu não sei porquê, como ocorreu. Eu sei que eu queria lidar com a estranheza que as palmeiras traziam a este lugar, não é? Porque as palmeiras também são elementos estranhos, não são daqui. Mas nós estamos tão habituados a ver plantas que não são daqui, aqui, que já não nos questionamos, não é? Achamos que pertencem a... E eu acho que ao introduzir a girafa, que também vem de longe, criava essa estranheza e, portanto, podíamos discutir esses temas do viajante, daquele que vem de longe, e que, de certo modo, se vê ao espelho, e quando se vê ao espelho, talvez veja a sua terra natal. Havia assim uma história, uma lenda à volta deste projeto, da qual eu já me esqueci. Aqui é uma imagem do chão Penélope, que não se vê aqui, mas estava escrito Penélope no chão. E as tais algas. Também foi muito bonito, porque eu fiz este projeto com umas ceramistas, minhas amigas, a Susana Barros, que foi casada durante muitos anos, aliás, até à morte do Curubim Lapa, e aprendeu com o mestre Curubim Lapa técnicas de fazer cerâmica de pintar cerâmica muito especiais. E ela é uma verdadeira tradutora para um artista. Eu dei-lhe o meu desenho, eu disse, eu quero que o desenho pareça que está a flutuar portanto, na base azul do painel. Eu quero que as algas brancas não fiquem rígidas, mas que pareça que elas estão debaixo d'água. E então foi muito bonito, porque se desenvolveram muitas experiências, foi muito trabalho de experiências até se chegar a este resultado que eu achei muito mágico. Na base do painel, aqui vê-se muito mal, vê que há uma linha de texto, e essa linha de texto conta a história da renda de Bilros. Portanto, mais uma vez um trabalho feminino, e a lenda da história de Bilros diz que nasce porque uma mulher cujo marido foi pescar e lhe trouxe uma alga muito bonita, um dia não voltou do mar, e ela, enquanto esperava o seu regresso, copiou a alga e inventou essa renda. Portanto, esta ideia também de trazer para o espaço público
o texto, não é? E abrir esse espaço semântico no espaço do jardim também foi muito importante e, de certo modo, inaugurou uma temática que ainda hoje me é muito cara. Isto é um detalhe da alga. Depois o João falou aqui nos processos todos de restauro e de reabilitação que todo este espaço, inclusive as obras de arte, necessitam. E todas estas obras que vos mostro sofreram durante o período da crise também muitos problemas, não é? Enquanto eu falava com o Manel Salgado, então, e me foi dada esta liberdade para ir intervindo ao longo dos espaços, de repente surgiu, havia assim um espaço em branco na planta, em frente ao cenário, que eu perguntei o que é que era aquele espaço, e que o Manel mencionou que o João estaria, portanto, ia ser um jardim, e que o João, que estava a desenhar todo o espaço de jardins da Expo, estaria a pensar num jardim, e eu disse qualquer coisa, mas eu gostava imenso era de fazer um jardim, um espaço muito flexível, que contrariasse mais uma vez também esta alguma rigidez, não é? Que o espaço urbano tem que ter, não é? Porque as pessoas têm que saber para onde é que caminham as pessoas, para onde é que andam os carros, e portanto, e o Manel disse, então pensa num espaço, e eu, inspirada no movimento das águas, desenhei este jardim que foi feito sem desenho, ou seja, ele foi criado, foi modelado em barro, diretamente, sobre um plano, coisa que toda a gente dizia que era impossível, nunca vais conseguir, sem um desenho, fazer o jardim. E, portanto, isto é o projeto do jardim, que depois o João trabalha toda a parte técnica e dá-me todo o apoio e acredita imenso no projeto, ao contrário de muitos outros paisagistas da Expo, até porque sabiam, não é, tendo conhecimentos que eu não tinha, sabiam que ia ser um espaço difícil de manter, não é? Isto são só alguns desenhos que eu fiz para o jardim, algumas ideias que tinham a ver com um espaço flexível, um espaço sem caminhos, sem matérias duras, não é? Em que o corpo se pudesse de algum modo fundir com aquela massa vegetal e, portanto, pensando que se o espaço fosse flexível, as pessoas também poderiam pensar e agir e partilhar o espaço de uma forma flexível. Isto é uma imagem da modelação do jardim, para o qual definimos algumas zonas de sombra, não é? Que nos primeiros anos não tinham assim tanta sombra. Eu não tenho imagens do jardim atualmente, mas as árvores neste momento são os grandes protagonistas do jardim. Tivemos que tirar algumas, sim. Mas eu achava muito bonita esta relação, como se o espaço pudesse estender, não é? Este plano do chão que se estende para o rio e o rio que está sempre em movimento. Houvesse aqui um diálogo. Isto é o jardim acabadinho de plantar, com os chopos ainda muito pequeninos. Depois havia também uns freixos, não é? Que se calhar acho que foi os que tirámos, os que estão entre os chopos. E pronto, o jardim dá imagens maravilhosas, muito, muito bonitas. E estas representações do movimento também das ondas é muito diferente. Aqui parece quase uma representação medieval, não é? Muito estática das ondas. Mas depois o que é mais bonito e o que foi muito surpreendente foi de facto a forma como as pessoas se apropriaram do espaço. Isso para mim, claro que as outras imagens são muito bonitas e muito vazias e muito puras, mas depois estas são as imagens mais bonitas, em que depois o jardim já se começa a degradar com o uso, não é? Mas acho que esta é a última imagem. E depois só gostava de mencionar uma coisa, talvez o que foi mais importante para mim neste processo de desenhar este jardim,
que era para ser efêmero. Portanto, ele ocupa um espaço que, de algum modo, estava prometido ao oceanário, ou havia a expectativa do oceanário, ainda como espaço público, não é? O oceanário só mais tarde foi vendido, não é? Havia uma ideia de construir o auditório do oceanário neste espaço. Portanto, temos aqui um terreno muito valioso, quer que fosse para construir uma extensão do oceanário ou outra coisa qualquer, mas que no fim da Expo, depois das pessoas terem utilizado o espaço de uma forma tão magnífica e de se terem apropriado tão fortemente dele, eu acho que houve um recuo e um pensar que este espaço não podia deixar de existir. E, portanto, desde há 20 anos atrás, se têm feito várias requalificações do jardim e a última foi feita o ano passado, paga pelo Oceanário de Lisboa, porque consideram que aquilo é uma espécie de sala de entrada para o Oceanário, portanto tem que estar maravilhoso. E pronto, essa espécie de conquista que uma obra de arte pode ter, dá-me imenso prazer. Peço desculpa, já não consigo alongar muito mais. Obrigada. Após estas brilhantes intervenções que retratam o trabalho na Expo em 98 e de 98 até agora, que têm ocupado paisagistas, artistas plásticos, historiadores, arquitetos que têm refletido sobre esta exposição e as suas consequências e os contributos que deixou para Lisboa. Vamos iniciar um debate e quem queira colocar perguntas aos convidados pode fazê-lo. Dou a palavra a três pessoas e depois, assim sucessivamente, respondem, depois mais três. Penso que o senhor estava primeiro, mas decida o que... Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é António Neves, sou da Associação de Moradores e Empresários do Parque das Nações, vice-presidente. Agradeço-vos trazerem-nos a recordação de um projeto em que eu entrei em 1995. Tive o privilégio de ajudar a preparar a segurança da Expo 98, da Direção de Segurança. A Direção de Segurança auto-extinguiu-se depois em 31 de dezembro e tive depois o privilégio de entrar na outra equipa de luxo do planeamento urbanístico da Parque Expo, onde estive 10 anos. Tive o privilégio, de facto, de conhecer o senhor arquiteto já aqui falado, Vassal Rosa, que será o pai da revisão do PU de 99. E, relativamente às intervenções, se me permitem, eu daria alguns pequenos apontamentos. Relativamente à primeira intervenção, as escolas na freguesia Parque das Nações são Vasco da Gama, Parque das Nações e Infante Dom Henrique. A Parque das Nações é aquela que fica cá em baixo, ao pé das bombas da Repsol. A Vasco da Gama é aquela que fica perto da Junta de Freguesia. E a Infante Dom Henrique fica na Zona Poente. A este propósito da Zona Poente... Posso-lhe fazer uma pergunta? Consegue-me dizer essas escolas cobrem que área? Os 470 hectares da freguesia. Está bem, mas o sabe raio, qual é a área de... O raio, sim. Minha senhora, por uma questão que não diz respeito a nós, porque faz parte da agregação de escolas,
há crianças cá de baixo, da zona nascente, que vão para a escola poente, e crianças da zona poente vêm cá para baixo. Portanto, é uma confusão em que me permitam que eu não quero entrar. Sim, mas eu não queria falar disso, só queria perceber... Não há possibilidades de perceber. Está bem. A resposta direta é esta. Não há possibilidades de perceber. Essa é uma guerra que os pais das crianças têm combatido desde o início. Relativamente a uma brochura, e por falar da zona poente, permitam-me uma correção. Na página 7 de uma brochura que tem ali disponibilizada, fala-se que é atual freguesia Parque das Nações. Permitam-me que corrija. Não é verdade. Falta naquela imagem 1/3 da freguesia, que é toda a zona poente, com cerca de 6.000 votantes, e falta o PP5, onde vive mais umas centenas ou milhares de pessoas, e o Parque do Tejo e do Trancão, que só ele tem 100 hectares, e vai até ao Rio Trancão e não fica na Ponte Vasco da Gama, como a imagem mostra. Portanto, a imagem estará prejudicada em cerca de 1/3 da atual freguesia Parque das Nações. Quanto à segunda intervenção, disse-se aqui, e bem, que era um lugar perigoso e excêntrico. Eu corroboro 100%. Em 1980, eu era inspetor da Polícia Judiciária. Era e sou, porque não se perde a qualidade, embora esteja aposentado, e por isso ter dedicado mais a este projeto. Não é nenhuma hipérbole se vos esclarecer que para irmos buscar, entre aspas, clientes nossos, entrávamos na zona da Matinha e na freguesia da Maravilha e até à atual Doca dos Olivais, por ruas feitas por contentores. O da frente levava uma metralhadora e costas com costas, virado para trás, ia outro com outra metralhadora. Portanto, as pessoas hoje, eu sou suspeito, fiz parte do projeto, as pessoas hoje não sabem quão gratas poderão estar ao projeto Expo 98. Agradeço ter-me recordado essas alturas. Estávamos na década de 78, aí, na década de 70, em 78, 79. Isto não era nenhuma hipérbole. Eu, nessa altura, estava numa secção de assaltos a bancos e era aí que nós íamos buscar muitos dos nossos clientes. Falou também no CAD, que foi dos primeiros projetos em que se usou o AutoCAD. Foi na Parque Expo, que foi um autêntico laboratório, que eu tirei os poucos conhecimentos que tenho de AutoCAD, com que trabalho quase todos os dias. Na altura estava a preparar a segurança da Expo 98 e usei o CAD para esse trabalho. Tivemos a oportunidade de ser visitados por um quadro da Autodesk, que é a software house americana, que faz o AutoCAD, e a senhora chegou ao nosso local e disse que nunca lhe tinha passado pela cabeça que o AutoCAD, um projeto de engenharia por desenho, pudesse servir para a segurança. Curiosamente, depois do 11 de setembro, nos Estados Unidos, usaram o AutoCAD para a segurança. Isto é um orgulho para nós portugueses. Conservação e a reabilitação do espaço. Foi difícil, mas a anterior junta pegou naquele projeto, como aqui foi referido, e bem, depois daquelas conturbadas passagens de competências da Parque Expo para a Câmara, da Câmara para a Junta, em que a Câmara não podia fazer mais nem melhor. Foram 20 anos de falta de manutenção de algumas situações que nos preocupam, a nós como moradores, que eu sou, e que fui coordenador de operações na Unidade Local de Proteção Civil da Junta, e estamos preocupados com certas infraestruturas pela falta de manutenção, nomeadamente a base de sustentação dos tirantes de aço em que se apoia o tabuado do passadiço da Doca dos Olivais. Fiz um trabalho que mandei para a Câmara, via Junta de Freguesia,
com bocados, porque aquilo não é ferrugem, aquilo é corrosão, e as pessoas que aqui estão certamente saberão a diferença entre estar enferrujado ou estar corroído. Há inclusivamente pedaços de material que cai por causa da corrosão. Se quiserem a ilustração fotográfica, eu tenho. Portanto, tenho uma barcaça no espelho d'água a documentar-me para esta situação. Quanto à terceira intervenção, o muro referido com aquela bica d'água, segundo reza a documentação da Parque Expo, é uma arte pública, arte urbana. Tive o privilégio de perguntar ao senhor arquiteto Trofa Real para me ensinar qual era a diferença entre arte pública e arte urbana, e ele fez o favor de me explicar. É conhecido na documentação da Parque Expo como a cortina e é atribuído à senhora arquiteta Fernanda Fragateiro. Escultora. Escultora? Escultora. Obrigado pela correção. Eu penso que consta arquiteta, escrito. Eu penso. Ninguém nos considera. Pois, eu peço desculpa, mas olha, se calhar também li mal. Também acredito que tenha lido mal. Ou engenheiros, pois. Ou engenheiros. Para terminar, obrigado pelo seu Jardim das Ondas. Se não tem fotografias atuais, eu tenho várias. Tenho todo o gosto de lhes oferecer à autora. Tenho que lhe agradecer o trabalho que fez há uns 2 anos com a Junta de Freguesia, Lucas Lopes. Eu não sabia, e obrigado a ambos, então, pelo trabalho magnífico que vocês fizeram. É, de facto, por uma questão de... é, de facto, difícil manter a umidade na relva, no cimo destas ondas. Eu acredito que tem que ser um trabalho muito aturado e de especialidade. Para falarmos de arte urbana, e para terminar, temos 53 manifestações artísticas. Deve ser, não sei se na Europa haverá outro espaço com uma densidade tão grande de arte pública e de arte urbana como o Parque das Nações. Mas, por favor, não trunquem o Parque das Nações. O Parque das Nações, pela Lei 56 de 2012, vai da linha do comboio até à Infante Dom Henrique e vai da Marechal Gomes da Costa até à João Pinto Ribeiro. Ali moram cerca de 6.500 pessoas. É 1/3 da nossa freguesia. A nossa freguesia tem 20.021 pessoas eleitoras. Obrigado. Muito obrigada. Como a intervenção foi um pouco longa, não sei se querem já responder ou dizer algum... Sim. Então, faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Ok. Boa tarde. Eu queria fazer uma questão. Não sei se quer identificar. Sim, o meu nome é Pedro Caiado. Queria só perguntar, ou fazer uma questão relativamente àqueles, ou dentro daquela enumeração de pontos, logo na primeira apresentação, sobre a Expo e o futuro. Portanto, aquilo que eu queria perguntar era precisamente as questões do futuro destas intervenções. Isto é, se parte do trabalho de paisagismo também joga com essa ideia do futuro e como é que as coisas plantadas mais tarde vão responder. Hoje em dia temos já uma parte desse futuro cumprido. E aquilo que eu queria perguntar era nessa linha de prospectiva, não é, que a Expo teve. Hoje em dia, para além dos problemas que foram evidenciando, da falta de manutenção e que são necessários corrigir hoje, como é que veem, e se têm alguma reflexão tenham feito sobre esse tema, no futuro, e tendo em conta as conexões urbanas, de ligação daquilo que é a Expo com o resto da cidade, veem que não só as próprias instalações artísticas e os jardins têm ainda por revelar ou por serem intervencionadas, mas como também como modelo para essa expansão e conexão que está por fazer. Mais alguém quer pôr alguma questão?
favor. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Gustavo Santos, sou engenheiro civil urbanista, formado pelo Instituto Superior Técnico, com uma dissertação de mestrado em grandes eventos e requalificação urbana, uma das poucas que existe feita neste aspecto no nosso país. Costumo dizer que sou o fã número 1 do Parque das Nações, e foi por isso também que abdiquei da minha carreira enquanto engenheiro civil para criar um outro projeto bastante recente no Parque das Nações, que dá pelo nome de Sailor. É a única marca ou empresa que realiza visitas guiadas no Parque das Nações, no meio de 600 que existem em Lisboa. Queria fazer um comentário, em primeiro lugar, enquanto engenheiro civil, e depois uma questão enquanto agente de animação turística no Parque das Nações. Em primeiro lugar, já foi aqui referido, e é verdade, a Expo 98 é referenciada em todos os trabalhos do género que são encontrados, realizados em todo o mundo. Eu tive essa experiência enquanto fiz a minha dissertação de mestrado. Nem que seja numa linha de introdução, portanto estamos mais do que parabéns por ter criado uma zona residencial, uma zona de comércios, serviços e tudo o resto. No entanto, eu considero que há uma falha, não sei a que nível, que é na valência que diz respeito àquela onde eu trabalho agora, que é no turismo. Nós vemos noutros países alguns exemplos de espaços que surgiram de situações semelhantes, como Montjuic, em Barcelona, ou noutro evento de Jogos Olímpicos, o Parque Olímpico de Londres, ou mesmo outras zonas que têm valências semelhantes, como La Défense, em Paris. E eu vejo que há uma valência de turismo muito grande nessas zonas. As pessoas são redirecionadas para essas zonas, os mapas têm essas zonas e são chamados para essas zonas, e isso não acontece no Parque das Nações. Hoje em dia já posso dizer que tenho a certeza que isso não acontece. O que é uma pena, porque, tal como referiu, existem uma série de trabalhos de arte urbana. Tenho o privilégio, graças ao vosso trabalho, eu digo o seu nome todos os dias quando passo pelo Jardim da Água, e acho uma pena que isto aconteça, e penso que, com todos os problemas que o Parque das Nações vem tendo, mas que são resolvidos, ou não, mas penso que é uma parte que falha muito na nossa cidade, que hoje em dia está a receber tanto foco turístico. E aproveitando a deixa sobre a tenda no pavilhão de Portugal, e não só vídeos que passaram na semana passada sobre Lisboa e que deram cerca de 8 segundos de atenção ao Parque das Nações, que foi o local onde a organização deste evento foi realizada. A minha pergunta é: há razões para isso acontecer? O que é que está a ser feito mal? O que é que se pode fazer? Porque, na verdade, temos um museu ao ar livre ali, e porquê é que não é dada a atenção ao Parque das Nações que merece a nível turístico? Obrigado. Obrigada. Só muito curta. Sim. Somente para referir uma coisa que as pessoas normalmente não sabem. Fala-se da Paula, por favor, praça cerimonial, é como aquilo se chama. A sério. Tenho feito o que posso. Sim, para que as pessoas não digam a Paula no papel de Portugal. Praça cerimonial. Pois. Relativamente ao turismo, não posso estar mais de acordo consigo. E obrigado por trazer isso, e se quiser falamos a seguir. Obrigado. Não sei se querem responder ao Pedro Caiado, ao António Neves. Obrigado, João. Se calhar as vossas duas perguntas, eu não me lembro dos vossos nomes. António. Pedro e o Gustavo. Se calhar posso responder um bocadinho às duas, relativamente ao projeto de arte urbana que foi feito na Expo, que não contempla tantas obras como foram aqui referidas, não são 50 e tal, que são as que estão agora lá, mas as que fizeram parte do projeto de arte urbana da Expo são cerca de 20 e poucas, da qual as minhas não faziam parte, porque o meu marido era, na altura, a pessoa que estava a fazer o projeto de arte urbana da Expo, e disse-me logo: lamento, gostava muito de convidar, mas pelo facto de sermos marido e mulher, tu não vais entrar no projeto de arte urbana. E eu fiquei muito triste. E só depois, em trabalho com o Manuel Salgado, não é, que me convida para trabalhar diretamente com a equipa dele, em colaboração com os arquitetos, é que eu acabo depois, no fim, de ser incluída no projeto de arte urbana. Mas estou mais ou menos dentro do assunto. Sei que neste momento se estão a fazer mapeamentos
análise do que está construído, dos problemas que tem, e a ser preparado um plano de visitas guiadas, de divulgação a nível do turismo de Portugal, da Câmara Municipal de Lisboa, do projeto de arte urbana da Expo 98. Portanto, eu penso que isso até será anunciado em breve e que, se calhar, a partir de setembro já poderá haver alguma coisa no terreno. Relativamente a uma ideia de futuro, eu acho que aquele modelo de se criar, de se pedir aos artistas, uma série de artistas, para pensarem em espaços determinados e pensarem muito em colaboração com os arquitetos ou com os arquitetos paisagistas, é um tipo de modelo que podia ter uma continuidade. E espero que isso possa acontecer, e também depende muito das pessoas, dos habitantes do Parque das Nações, que eu senti, que me contactaram nos últimos anos, no sentido de defenderem aquele património e de pedirem ajuda aos artistas para colaborarem com eles. Recebi imensos e-mails, uns de alerta relativamente ao estado das obras, outros de pedido mesmo de informação. Aliás, recebi mais pedidos da parte dos moradores do que da própria Junta. Foram os moradores que fizeram pressão, pelo que eu percebi, junto dos órgãos da Junta de Freguesia desculpe, Santa Maria Maior é a minha Junta, do Parque das Nações, para que tomassem conta daquele património que, pelos vistos, as pessoas têm muita consideração. Não sei se o João quer falar mais um bocadinho sobre o futuro também, ou a Ana. Eu queria só dizer que acho muito importante que a Fernanda tenha, enfim, explicado que não fez arte urbana, não fez escultura, ou não teve alvará para fazer escultura, e eu acho que foi muito bom, porque foste forçada a fazer, no fundo, intervenções que eu acho que fazem, com todo o respeito pelas esculturas, enfim, por, digamos, arte urbana mais formal, não digo mais tradicional, mas mais formal, acabou por ser muito, muito interessante. Foste forçada a intervir no terreno, não é? No campo. Foi magnífico isso, não é? Talvez que se não tivesse havido este acaso, não tínhamos o Jardim das Ondas, nem a Penélope. Acho muito, 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 muito interessante e é muito inovador. Enfim, ao que sei. Eu não sou uma especialista em arte urbana, mas creio que sim. Criou o seu espaço, não é? Exatamente, foi maravilhoso. Foi conquistando isso. o seu espaço. Em relação a... Como é que se chama? Lá em cima. O nosso veterano da Expo, que sabe tudo. O senhor tem que contar essas histórias, as das metralhadoras, tudo isso. Tem que escrever, tem que fazer um filme com isso. Esse manancial é extraordinário, mas grava e alguém escreve. Eu creio que se referiu que as plantas que eu apresentei não tinham área completa. Eu, na verdade, usei material do concurso e não tive, enfim, nem tinha essa pretensão de... mas a brochura não tem nada a ver com a brochura. Pronto, está bem. Isto está errado. Não é assim desde 2012. Está bem. Então vamos pedir aqui aos senhores para mudarem isso. Bem, eu agradeço evidentemente tudo o que nos trouxe, e é muito interessante ver e sentir que em 20 anos, digamos, a cidadania, ou o habitar num determinado lugar que torna os seus habitantes fregueses, não é? Torna-os parte de um corpo social, que a cidade é feita de corpos sociais, não é? É feita dos seus habitantes, que muitas vezes se identificam com os seus bairros ou os seus lugares. Não estou aqui a fazer um discurso de bairrismo, mas é muito interessante perceber que ao fim de 20 anos as pessoas têm estas expressões de amor e de dedicação ao lugar onde vivem e o defendem. Tal como a Fernanda Fragateiro já referiu, também eu, a certa altura, tive, enfim, contactos e conversas em que as pessoas defendiam muito fortemente o seu
o seu lugar, o lugar a que pertence. E eu acho que apraz-me bastante ver isso, porque de facto sempre me espantou como é que, digamos, em poucas décadas, e agora estamos a falar de 20 anos, mas como é que em tão pouco tempo se criaram relações. Nós sabemos que há muitas partes da cidade em que os habitantes não chegam a criar esse tipo de empatias e não chegam a manifestá-las. E nós tendemos a viver até numa sociedade bastante iconoclasta, não é? Parece que não há relação muito concreta e real entre quem faz a cidade, quem cria, quem contribui em vários aspectos, em várias medidas para o fazer da cidade. Normalmente as pessoas desconhecem e a memória muitas vezes torna-se curta, mas o construir esta espécie de densidade e de sedimentação enfim, de sentimentos e de expressões desse sentimento para com a cidade é de facto uma coisa que me agrada bastante ver que existe esta vontade de defender o lugar onde habitamos. Em relação ao futuro, parece-me que o futuro é já hoje, não é? Portanto, o futuro é qualquer coisa que está sempre a acontecer. E quando eu sinto que existe uma vida intensa nos lugares e existe uma vontade de defender esses mesmos lugares, eu sinto que, de alguma maneira, o futuro está a construir-se. Muitas vezes o futuro deixa de se construir porque as pessoas desinteressam-se, não têm qualquer relação, não estabelecem qualquer relação com o lugar onde habitam, com a cidade onde vivem, e então ela degrada-se, não é? Por outro lado, a presença de manifestações e de formas de manifestação de arte nas cidades normalmente tem a ver com uma sedimentação muito mais longa no tempo. Não sei se as cidades se fazem construindo-se a partir desta mistura entre as coisas mais práticas e úteis, como as infraestruturas, o chão, os pavimentos, enfim, tudo aquilo que constrói o espaço onde nós vivemos, e normalmente a manifestação artística, portanto a atribuição de um valor simbólico ou de um valor diverso ao espaço, faz com muito tempo, quer dizer, demora muito tempo até que a cidade comece a construir os seus monumentos e os seus símbolos, as suas manifestações mais complexas de identidade. No entanto, aqui parece ter surgido com a própria ideia de cidade esta oportunidade de construir a par dos pavimentos, das árvores, das infraestruturas, das sarjetas, de tudo aquilo mais banal. Parece que surgiu ao mesmo tempo também a vontade de criar valor e significado e digamos, elementos com os quais nos identificamos e com os quais estabelecemos outro tipo de relações que não apenas a da vivência cotidiana. Portanto, o futuro constrói-se e constrói-se a cada momento. Do ponto de vista da vegetação, que é um material que faz a cidade, a Expo foi feita com muito cuidado e com muita consistência, e não estou a falar necessariamente do trabalho em que diretamente criei, mas de todas as pessoas que sempre estiveram ligadas à construção e à manutenção desses espaços e que, digamos, foram criando condições para essa estabilidade, para essa estabilização que, do ponto de vista da vegetação, que é um material muito frágil, muitas vezes se torna crítico. De que maneira é que isso contaminará a cidade? Não sei, mas gostava que passássemos a ter um outro olhar, sobretudo quando a cidade se deixa de planear e de se pensar antecipadamente, que é um bocado o paradigma de hoje, não é? Nós hoje em dia não pensamos nem planeamos tanto a cidade, ela vai acontecendo porque há espasmos, não é? Alguém compra um terreno, investe e faz. Esta capacidade de pensarmos que há um poder central, neste caso a Câmara, que é capaz de determinar expressamente a cidade na sua forma e na sua maneira como sobrevive, hoje não é tanto assim. Passados 20 anos deste fenómeno, a cidade hoje não se faz exatamente da mesma maneira. E, portanto, muitas vezes, nem sempre é possível ter este tipo
de gestos fundadores, não é? O Marquês de Pombal pôde fazê-lo porque tinha um poder incrível, tinha capital acumulado e havia uma emergência, não é? A Expo teve ali um fenómeno que motivou tudo aquilo, e havia de facto concentração de capital, e a coisa fez e gerou um bocado da cidade. Eu não sei, hoje a cidade não se faz exatamente da mesma maneira, talvez se volte a fazer. Sobre a questão do turismo, para mim o turismo é uma forma de apropriação dos lugares, não é? Sejam eles urbanos, sejam eles naturais, seja o que forem, é uma forma de apropriação desses lugares e é uma forma digamos, de conhecimento que nós tendemos a fazer relativamente aos lugares que nos são estranhos, não é? Nós movimentamos daqui para ali, temos tempo, estamos de férias, temos alguma folga e vamos a esses lugares e procuramos conhecê-los. E o turismo é, no fundo, uma atividade que parasita os lugares, não é? Parasita nesse sentido de se apropriar deles. Penso que, evidentemente, deve haver, sobretudo, identificação dos lugares, deve haver um conhecimento, mas penso que, mais ainda do que para os visitantes, ele é fundamental que exista nos habitantes. Porque se existir nos habitantes, quem nos visita, evidentemente que de uma forma organizada ou de uma forma mais espontânea, acaba por conhecer os lugares. E, portanto, eu diria que abandonar um bocado esta cultura de uma certa iconoclastia, um certo afastamento do conhecimento das coisas e dos lugares em si, o retorno a um certo prazer, um certo amor pelos lugares, faz-nos identificar com eles e faz-nos, evidentemente, conservá-los e conhecê-los. Só se conserva aquilo que se conhece, não é? Portanto, espero que, não só por razões que movem, não é, o turismo, mas também por razões de amor ao lugar onde vivemos, que habitantes e visitantes conheçam melhor a sua cidade e os seus lugares onde passam e onde habitam. Mais alguma questão? Fernando tem que sair. Eu também são 8 horas. São 5 para as 8. Parques das Nações e Alta de Lisboa são contemporâneos em termos de áreas de ocupação. Competem, a determinada altura competem os dois, inclusive. Qual é a visão que têm hoje, há 20 anos, das duas coisas? Em termos de espaço público. Eu sei que a alta não tem a ver com... Tem a ver só neste sentido. Conhece a Alta de Lisboa? Estão conhecidos todos pelo Parque das Nações. A Alta de Lisboa foi um projeto sucessivo ao da Expo, não é? Partiu se quisermos, dessa ideologia, desse modelo de ver a cidade e procurou gerar uma outra parte da cidade, regenerar uma outra parte da cidade e tentar construir. Enfim, a cidade de Lisboa tem imensos lugares ainda vazios, alguns degradados, outros apenas abandonados. É um facto que quer dizer, aquela energia, aquele fator de criação de todo o espaço da Expo, que agora é o Parque das Nações, tinha um motivo muito concreto, não é? Um dado momento, um período de tempo em que milhões de pessoas haveriam de aqui vir. E, portanto, a coisa funcionou muito naturalmente a partir daí e, felizmente, penso eu, não houve um abandono e não houve uma degradação posterior. Antes se tornou numa zona muito intensa. Podemos até criticá-lo, até podemos criticar a qualidade do que se fez depois, a quantidade, a densidade, podemos criticar essas coisas todas e, evidentemente, que há muitas coisas. Em relação à Alta, eu acho que há novamente aqui há uma outra estratégia, porque a Alta surge como uma ideia de extensão, de deslizamento da cidade para o seu termo geográfico, que é, no fundo, o limite do Planalto de Lisboa, depois daquilo que cai para Louros, e é uma outra realidade que faz parte, evidentemente, da mesma região, mas a Alta de Lisboa é uma tentativa, conheço-a menos bem, porque nunca trabalhei aí, mas enfim, estou atento. É uma tentativa de, por um lado, regenerar uma série de lugares, de bairros mal afamados, de gente que viveu sem condições, e é uma tentativa de regenerar essa área e de atribuir padrões e qualidades urbanas. Provavelmente a intensidade de instalação de infraestruturas, quer dizer, não temos lá
não sei se temos lá o metro da mesma forma, é mais lateral, não temos nenhuma estação central de comboios, porque também não passam ali, estamos ao lado do aeroporto, é um facto, mas quer dizer, é uma parte da cidade com muito menos capacidade, digamos, de integração. Desculpe. O espaço público. O espaço público é feito na mesma cultura, quer dizer, faz, como disse bem, mais ou menos no mesmo período e procura, e é feito, é bem projetado, é bem dimensionado, há pessoas ali que trabalham na criação desse espaço público que vêm beber à experiência da Expo, algumas delas vêm dessa própria experiência, e quer dizer, é um facto que se procurou desenvolver uma parte da cidade também incluindo como estratégia de qualificação não só a edificação, mas também a construção de espaço público. Completamente, quer dizer, completamente. Até para a outra margem. Completamente. Eu acho que a localização e o investimento que se fez naquela zona, eu penso que contamina necessariamente todos os concelhos vizinhos e a Fernanda refere a outra margem e espero que sim, porque de facto, apesar de haver ali 17 km ou 14 km de largura do estuário, na verdade são 10 minutos de carro, não é? Portanto, há uma... É estranho que a circulação fluvial não esteja a desaparecer até, esteja a mirrar, porque seria muito de esperar que a navegação fluvial e as ligações fluviais também ali existissem, não só para sul, mas também para nascente. Não é? Estranho que isso não suceda, provavelmente haverá outras razões. Não sei se respondi muito bem. As nossas convidadas têm de sair. Nós agradecemos muito a sua presença, a comunicação, que nos avivou a memória. Agradecemos também ao João Gomes da Silva e damos por encerrada esta sessão. E muito obrigada também a todos os que assistiram, e só queria dizer-vos que no próximo dia 22 de maio, o dia do início da Expo em 98, aqui, vai haver também aqui uma palestra com o tema A Exposição. E estão convidados para aparecerem com outros convidados.